O nosso assunto hoje tem a ver com geração de energia. E como eu já disse em outras oportunidades, a energia é quem move o mundo. Considerando fábricas, considerando carros, considerando fontes de geração de calor, fontes de geração de energia elétrica. Então, fica patente que com energia é que se move o mundo. Então, o mundo depende, então, de energia. E nós vamos fazer, nessa nossa conversa, um paralelo entre o G20, que aconteceu recente aqui no Brasil, aonde estiveram aqui no Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro desse 2024, aonde tiveram as maiores economias do mundo e os países mais desenvolvidos do mundo. Então, o G20 teve como presidente aqui o país Brasil. Quando eu falo de energia, existe um ponto em comum no que foi discutido no G20. Além dos debates relacionados à questão econômica, de desenvolvimento, teria então como passar pela questão energética. E pontuando como principal, diria, questão, como uma das principais questões, a questão da poluição, a questão do meio ambiente. Porque para gerar essa energia, como eu disse, que o mundo para se não tiver energia, esses mega países que tiveram aqui precisam então da energia para se desenvolver. Então, os países que tiveram aqui foram a Índia, a Indonésia, a Coreia do Sul, Reino Unido, Arábia Saudita, Turquia, Austrália, União Africana, União Europeia, Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, França, Japão, Itália, Canadá, Argentina e México, aonde o anfitrião é exatamente o Brasil. Mas nós vamos focar aqui a parte de geração de energia. E dentre esses países que eu falei, estão os países que mais produzem poluentes para o meio ambiente. E nós vamos falar numa linguagem sem muito detalhamento de engenharia. Aproveitando, eu sou engenheiro mecânico, mas pós-graduado na parte de engenharia de controle e automação industrial, que envolve disciplinas da parte elétrica, também pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Então, me dá a autoridade, me dá a visão e o conhecimento para falar do assunto que diz respeito à geração de energia
fazendo esse paralelo com o meio ambiente e o desenvolvimento. Mas que já fique certo, o país que não tiver energia não vai conseguir se desenvolver. Muito bem. Então já foi citado os países que estiveram aqui presentes e com certeza dentre eles existem os maiores poluidores do meio ambiente. Coincidentemente, são os mais desenvolvidos, os mais ricos. Então, aonde essa energia desses países, que inclui inclusive o Brasil, que tem um potencial de geração de energia muito grande, de hidroelétricas, de energia eólica que está começando a desenvolver-se. Já existem vários parques eólicos pelo Brasil afora, inclusive já trabalhei em parque eólico, trabalhei em hidroelétricas. As hidroelétricas estão condicionadas às chuvas. No Brasil tem termoelétricas, exatamente por uma razão de complementar essa carência de energia, que toda energia não dá para ser suprida só pelas fontes ainda hidráulicas, solares e eólica, mas que nós temos esse potencial pela nossa localização, pela nossa geografia, pela nossa posição global. Isso é muito positivo. É tanto que existe um costume, e já é recorrente, quando nós temos o bom inverno, aonde existe água, muita água, se consegue produzir energia elétrica e deixar as termoelétricas em stand-by, para acioná-las quando for necessário para completar a carga de energia. Agora, você imagine esses países que eu citei, muito deles não têm exatamente essa geografia e essa condição de produzir energia de forma alternativa, que não utilize os fósseis. E nós vamos tomar como exemplo uma termoelétrica aonde a fonte de energia primária é exatamente o carvão mineral e o óleo. Então eu vou falar do processo de geração de energia de forma com a maior, diria assim, praticidade, sem eu envolver muitos detalhes da engenharia. Então, fiquem sabendo que o grande problema de se gerar energia a partir de uma fonte básica como carvão mineral é exatamente no final do processo se ter uma grande quantidade de poluentes, como nós citamos aqui o SO2, que é o dióxido de enxofre,
o NO2, que é o dióxido nitroso, o CO2, que é o dióxido de carbono, o NO, que é o óxido nitroso, o CO, que é o monóxido de carbono, e a cinza. Os gases aqui, mais o particulado, nós chamamos de emissões gasosas. Mas nessa produção de energia, além das emissões gasosas, vai ter a questão do residual sólidos, como no caso da cinza. Uma grande enormidade de cinzas quando se trabalha com uma termoelétrica a carvão mineral. E essa grande quantidade de cinzas, nós não podemos jogar em qualquer canto. Eu não estou autorizado a citar o nome de nenhuma termoelétrica, mas posso afirmar que algumas termoelétricas que estavam em operação, ou que estão em operação, essa cinza já estava sendo utilizada, ou hoje está sendo utilizada, para colocar como subbase de asfalto. Estive na Europa e pude ver e presenciar, porque participei do processo de ver a utilização da cinza como subbase de asfalto. Agora, é uma quantidade enorme que vai envolver o meio ambiente, que vai poluir então o meio ambiente. Do mesmo jeito é a questão das emissões líquidas, no caso do processo que eu vou falar de geração de energia em termoelétricas, a carvão mineral. Nós vamos precisar então do carvão mineral, nós vamos precisar então da água e nós vamos então precisar do óleo. Então, esses são os insumos para se produzir energia elétrica a partir do carvão mineral. O carvão mineral como a fonte básica, a água e o óleo. Eu coloquei aqui o ar. Então vamos começar a explicar. Para que isso aconteça, existem alguns equipamentos, porque nós estamos falando de geração de energia a combustível fóssil, que é exatamente o carvão mineral. E o equipamento que vai ser como referência para se produzir essa energia é exatamente a caldeira. Então, a caldeira, que vai ser chamada então gerador de vapor, precisa que tenha, para acontecer o processo nela, a participação do carvão mineral e a água, porque a água é de onde nós vamos tirar o que nós chamamos inicialmente vapor saturado. Nós vamos pegar essa água que vai ficar no interior da caldeira e nessa caldeira existe
uma parte dela que nós chamamos de fornalha, aonde na fornalha nós precisamos exatamente produzir o calor, que é para esse calor aquecer a água que está então lá na caldeira, essa água passar do estado líquido para o gasoso, esse estado gasoso da água nós já chamamos de vapor saturado, que é o primeiro vapor que se obtém em uma caldeira. Então, para que isso aconteça, nós, no processo que temos aqui em que identificar, para dar sequência à explicação, nós vamos precisar do carvão mineral, que vai ficar num grande pátio, um carvão mineral que vem de uma mineração que muitas vezes está muito longe, que há todo um processo para retirar esse carvão lá da mina, e esse carvão ser trabalhado, que vai ficar no pátio exatamente da usina, e esse carvão vai passar por um dispositivo chamado moinho, porque ele veio em forma de pedras, e esse moinho vai moer esse carvão, deixar ele em forma de pó. Então, nós temos aqui o pó do carvão. Mas muito bem, mas nós vamos precisar também da água. Essa água, ela é conseguida pelos mananciais, pelos rios, a condição da região, lagoas, que proporcione a água como o suprimento básico para se produzir o primeiro vapor, que é o vapor saturado, a água. Esses números aqui são números que não existe uma exatidão, vai depender de vários fatores, como a eficiência da caldeira, e etc, etc, mas considerando uma caldeira que vai produzir, ou seja, uma usina que vai produzir 360 megawatts, nós vamos precisar 1.800 metros cúbicos d'água por dia alimentando essa caldeira. Com certeza, muita água. E essa água não pode ser qualquer água. Ela tem que ser tratada para que possa exatamente entrar na caldeira, evitar os processos de corrosão e etc, etc. Então, a água, o objetivo é dizer que a água tem que ser tratada. O ideal é que a água seja desmineralizada, isenta de impurezas, não tenha dureza, não tenha alcalinidade, não tenha coretos. Existe um padrão exigido para essa água. Muitas vezes a região de águas
pluviais, águas de rios, de lagos, não é suficiente. É preciso que se tenha uma fonte d'água capaz de fornecer uma vazão enorme dessa, de 1.800 metros cúbicos por dia. É muita água. Quando se está na proximidade do mar, fica mais fácil, porque essa água é captada no mar, passa por um processo conhecido por todos de osmose reversa, e ela entra dentro do padrão exigido para ser utilizado da caldeira. Então já perceberam a importância da água. Pode vir de uma situação pluvial ou de um mar. Então, para retirar a água da área pluvial, do meio ambiente, pode fazer falta. Então, já dá para observar a complexidade. Seria muito melhor e muito mais viável se pegar essa água do mar, tratar a água para que ela alcance o padrão exigido para entrar na caldeira. Algumas termoelétricas conheço termoelétricas que utilizam água do mar. Passa por um processo de osmose reversa e tem todo um processo para que essa água alcance os parâmetros exigidos para ser utilizada, então, na caldeira. Falamos do carvão mineral, falamos da água. O carvão mineral, dentro dessa linha de raciocínio, 137 toneladas hora. Os poluentes, o óleo e o carvão mineral. O óleo, ele é utilizado nesse tipo de termoelétrica que eu estou falando, inicialmente para fazer o processo de aquecimento. Então, partindo do princípio que nós vamos, então, dentro de uma linguagem direta, acender a caldeira, nós vamos começar não pelo carvão mineral, mas utilizando um óleo. O óleo que vem lá do petróleo. Então esse óleo, para que ele possa ser queimado, lá no dispositivo que nós chamamos queimador, considerando aqui uma caldeira, existe caldeira que tem em torno de 24 queimadores lá na fornalha, porque essa região aqui é a fornalha. Então, nós vamos então acender a caldeira utilizando o óleo. Então, nós temos aqui o queimador, e esse queimador, o óleo é atomizado. Existem uns sistemas potentes de insufladores, porque nós precisamos então do ar. Porque para haver a combustão, nós sabemos que temos que ter o combustível, que no caso aqui é o óleo ou o carvão mineral, mas nós precisamos de um comburente, que é o oxigênio que está no ar. Então esse ar, ele está exatamente fazendo parte do processo, e esse ar, ele é insuflado exatamente lá no queimador,
e o óleo dá-se um processo de atomização no interior da fornalha. Essa fornalha, ela tem as paredes de tubo, aonde dentro desses tubos está então a água. E esse tipo de caldeira que nós estamos se reportando é uma caldeira água tubular. Então as paredes da fornalha é tubos. E esse calor que fica dentro da fornalha, que é exatamente a chama do óleo queimando, vai aquecendo, aquecendo, aquecendo o interior da fornalha. Chega a uma certa altura e aquecendo consequentemente a água. Mas chega uma certa temperatura no interior da fornalha que se corta o óleo, porque seria um absurdo de óleo, não faria sentido dentro de uma produção de energia de 360 megawatts produzir essa energia a óleo. Seria um absurdo muito grande de óleo. Então, aqueceu a fornalha, chegou a uma temperatura. Essa temperatura tem que ser uma temperatura que, quando se retirar o óleo e por esse mesmo queimador insuflar o pó do carvão, quando esse pó do carvão entrar dentro da fornalha, ele já entra em combustão e continua a chama, continua o fogo. E quem é responsável para pegar o carvão em pedra e moer e transformar em pó são os moinhos. E esses moinhos, através de um processo também de insuflamento, eles vão insuflar esse pó no queimador, considerando 24 queimadores, modelo de termoelétrica, e esse pó vai ficar queimando no interior da fornalha. O que é que vai acontecer? Vai gerar, então, o que nós chamamos o vapor saturado. Muito bem, mas para produzir energia, nós vamos precisar de uma turbina a vapor e vamos precisar de um alternador onde se dá o processo de transformação da energia mecânica em energia elétrica. Mas antes de chegar na energia elétrica, nós passamos por uma fonte de energia chamada energia mecânica. E mais atrás, nós podemos dizer que essa química do carvão queimado é que nós retiramos a energia. Então o carvão passa a ser a fonte de energia primária. Dessa energia primária, através de uma caldeira, que nós conseguimos o vapor através da água, nós não vamos se preocupar aqui com a temperatura do vapor. Nós vamos se preocupar com a pressão do vapor. O vapor, nesse exemplo, chega a 541 graus centígrados. Mas essa caldeira aqui,
vai ser utilizada para produzir energia elétrica e não vai ser caldeira para processo de aquecimento. Nós estamos mais preocupados e tendo como meta a pressão. Então, essa pressão desse vapor, ele pode chegar aqui em 172, em torno de 172 bar. Bar, na frente aqui tem a letra A. Quer dizer, bar absoluto, é a pressão já absoluta, que é a soma da pressão manométrica mais a pressão atmosférica. É aproximadamente aqui uns 172 kgf por centímetros quadrados. Foi esse vapor que foi conseguido lá na caldeira. Mas para ele chegar a esse estágio, o vapor saturado que eu falei, ele passou por um processo de superaquecimento. Normalmente são em torno de 3 superaquecedores que pega o vapor saturado que tem dentro desse vapor, ele tem uma quantidade expressiva de umidade. Existe um conceito que nós chamamos de título. Então, quanto menor o título, 5%, 2%, 1%, quanto menor esse percentual, é o percentual de umidade que tem no vapor. Vocês podem colocar em mente que esse vapor foi conseguido da água. Ele não está ainda 100% vapor. Ainda existe uma participação da água que nós chamamos condensado. Então, quanto mais você retirar essa umidade do vapor que foi gerado na caldeira, ele vai chegar a um status que nós chamamos vapor superaquecido. E se consegue através dos superaquecedores. Então, quando passou pelo superaquecedor final, estava dando a temperatura desse vapor 541 graus centígrados e com uma pressão de 172 kgf por centímetro quadrado. E estamos agora insuflando, forçando esse vapor a entrar exatamente na turbina geradora de vapor, que é exatamente essa peça aqui. Nós temos aqui a turbina geradora de vapor, ou seja, a turbina geradora de energia, e exatamente com o alternador. Na verdade, a turbina representa exatamente a presença da energia mecânica, porque esse vapor, com essa pressão, ele vai insuflar a turbina de alta pressão, que é a primeira turbina que recebe. Ela tem 3 estágios: o estágio de alta pressão, o estágio intermediário e, na sequência, a baixa pressão. Então, essa rotação e esse torque de força, essa força com que o vapor sopra na pá da turbina, a turbina gira da alta, passa para intermediária e passa para baixa. Então, a turbina está
provocando esse movimento de rotação. E essa rotação tem uma velocidade, exatamente pela pressão que sopra na pá da turbina. E os senhores têm que lembrar que potência é um conceito de força vezes velocidade. Força vezes velocidade. Se tem uma potência. Essa diria assim, esse movimento é que vai exatamente essa força vezes essa velocidade, como a turbina de alta, intermediária e baixa tem um eixo solidário com o alternador, e esse alternador excitado, ele vai então produzir a energia elétrica e vai sair 13,8 kV. Esse 13,8 kV, que é exatamente a tensão elétrica, vai alimentar um transformador elevador de tensão. Esse transformador elevador de tensão, ele vai pegar essa tensão e elevar de 3,8 para 230 kV, consequentemente produzindo uma potência ativa de 360 megawatts, que essa energia toma destino para outras subestações que vão receber essa energia para utilização em cidades, em fábricas, em processos industriais diversos, iluminar cidades e cidades. E assim é que se consegue, dentro dessa maneira que não foi detalhada de forma muito técnica, mas ao ouvinte leigo, que tenha uma formação básica, uma noção, ele percebe de como se retira a energia de um carvão mineral para se chegar a 360 megawatts e uma tensão elétrica de 230 kV. Bom, agora vem o questionamento dessa razão, dessa falação que eu fiz. Foi exatamente para alertar. Eis aqui o perigo para o meio ambiente. O mundo está refém. Por isso eu coloquei aqui as nuvens, porque as nuvens, esses poluentes aqui, também tem que se ter a franqueza. Eu, como engenheiro de segurança do trabalho, como profissional com conhecimento de geração de energia em termoelétricas, nós temos que informar para a população que se tenham cuidado com os poluentes. Por isso é que esses poluentes, quando lá na fornalha, né,
porque esses poluentes aqui, para ficar bem claro, né, eles vêm exatamente aqui, né, lá da fornalha. É o que normalmente se chama de fumaça. Só que essa fumaça, que é o resultado da combustão do carvão mineral, porque nós aproveitamos o calor da queima do carvão mineral para aquecer a água na fornalha e na caldeira e gerar o vapor. Mas o carvão, depois de queimado, ele tem os poluentes, como eu já falei. A cinza, foi o que eu falei no início da conversa, e as suas emissões gasosas. Mas nós temos o cuidado, inclusive é o nome de um dispositivo que trata essa fumaça, chamada FGD, que trata essa fumaça dentro dos parâmetros permissíveis. Agora, existe também a questão do bom senso. Mesmo dentro dos parâmetros permissíveis, a quantidade de gases que são emitidos para a natureza é um absurdo. Esse número aqui, estou falando com exatidão, mas 1.647 toneladas horas de gás para o meio ambiente em uma termoelétrica de 360 megawatts de geração de energia. Então, é que vem um paralelo, que são exatamente nesses países mais desenvolvidos, em termos de economia, que eles precisam cada vez mais de mais energia. E essa energia lá, eles não vão poder, ainda não conseguem tirar só da hidroelétrica, só da energia solar ou só dos ventos. Então é muito séria essa questão. Tem que haver realmente o compromisso desses países. Podemos citar aqui do nosso bloco. Nós somos americanos, aqui das Américas. Nós temos aqui os Estados Unidos, com a grande quantidade de poluentes, que nós temos que trabalhar de uma forma, assim como a China, assim como o Japão, assim como a Alemanha, produzem muito poluentes. Mas o esperado é que, é a minha posição, com esse desenvolvimento econômico e científico que eles estão alcançando, nós consigamos descobrir, desenvolver tecnologias para não utilizar o carvão mineral. Já existe manifestos, já existe situações
já começa a aparecer o caso do hidrogênio verde. Já existe termoelétricas pelo mundo que estão sendo fechadas e se utilizando o hidrogênio verde. Já existe a possibilidade de se trabalhar com carros elétricos. Já se ouviu falar até de carro movido a água. Então, o esperado é que esses países ricos comecem a produzir tecnologias para gerar energia, riscando, eliminando os fósseis. Carvão mineral, não. Óleo, não. Senhores, era isso que eu gostaria de ter ouvido desses países se empenhando em deixar de produzir energia a partir de combustíveis fósseis. E começar a estudar nas universidades, em tudo que for necessário para se produzir energia limpa. Até sugiro, em vez dessa superpotência estar desenvolvendo armas nucleares de destruição, deveriam estar pensando de uma forma de produzir energia que não fosse a partir de fósseis, e que se tivesse um desenvolvimento de paz e de realmente ajuda mútua. É muito bonito 20 nações mais ricas do mundo se reunirem, mas dentro dessas nações aqui existe nação que está brigando. Estava lá junto ao G20 e em outra região estava fazendo guerra. É muito complicado. Mas a questão aqui não é essa. A nossa obrigação é exatamente preservar o meio ambiente. Porque é esse meio ambiente, é a saúde desse meio ambiente que está nos mantendo vivos aqui na Terra. Aí vem a questão do aquecimento global. E como é que fica? Então, o objetivo é eliminar a produção de energia a partir de fósseis. Era e deve ser umas das principais metas quando houver a reunião desse G20 ou G30 que vai acontecer no futuro. Então fica alerta.